Glória a Deus, aleluias. Retornamos hoje com mais um programa Aprendendo a Palavra de Deus. Nos programas anteriores, nós estudamos os livros históricos de 1º e 2º Samuel. No programa de hoje, daremos continuidade aos livros históricos, falando de 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas. Antes de entrar nesses livros propriamente ditos, vamos entrar com uma curiosidade bíblica. Por que falamos 1º Reis e 2º Reis, 1º Crônicas e 2º Crônicas, e não 1ª Reis e 2ª Reis, e não 1ª Crônicas e 2ª Crônicas? Por exemplo, quando você escuta alguém fazendo menção a esses livros na Bíblia que trazem um número na frente, você vai ver que alguns falam 2ª Timóteo, 1ª Timóteo, mas falam 1º Reis e 2º Reis. Você já parou para pensar o porquê que isso acontece? Você já parou para pensar como se dá essa concordância do número com o substantivo próprio? É simples. Por exemplo, o numeral, ele concorda em gênero e em grau com o substantivo que está após ele. No caso Reis, no caso Crônicas, no caso Samuel, são substantivos masculinos, são substantivos próprios masculinos. O que isso quer dizer? Que são palavras, são nomes próprios que estão no gênero masculino. Se Reis está no gênero masculino, significa dizer que o número que o antecede também será falado no gênero masculino. Daí ficar 1º Reis e 2º Reis, e não 1ª Reis e 2ª Reis. Facilitando o entendimento, vamos ao bizu. Tudo que é livro, nós falamos o número no masculino. Por exemplo, nós falamos o livro e não a livra, correto? Se Reis e Crônicas são livros, então o número vai para o masculino. Concorda com o substantivo no gênero em que ele está. Então falamos 1º Reis, 2º Reis, 1º Crônicas e 2º Crônicas. Porém, se estamos nos referindo a uma carta, nós não falamos o carta, nós falamos a carta. Então, se estamos nos referindo a uma carta, o número que a antecede vai para o feminino. Por exemplo, a carta de Paulo a Timóteo. Então, nós não podemos falar 1º Timóteo, e sim 1ª Timóteo, porque o número está concordando com o gênero do substantivo próprio. E Timóteo é uma carta que Paulo escreveu ao seu discípulo Timóteo. Daí o motivo de ser 1ª Timóteo. Mas, pastor, é muito difícil. Como é que eu vou saber na Bíblia o que é livro e o que é carta? Aí é onde eu entro com uma dica primordial e essencial. Guarde na sua cabeça. Tudo que está no Antigo Testamento é livro. Então, todos os livros do Antigo Testamento que carregam um número antes de si, o número sempre tem que ser falado no masculino. Por exemplo, 1º Samuel, 2º Samuel, 1º Reis, 2º Reis, 1º Crônicas e 2º Crônicas. Esses livros estão no Antigo Testamento. Então, o número sempre vai para o masculino. Já tudo que tem um número e está no Novo Testamento são livros, são cartas. Então, se são cartas, o número vai concordar com o gênero. Então, tudo que está no Novo Testamento e que traz um número antes de si é pronunciado no feminino. Por exemplo, 1 Pedro, 2 Pedro, 1 João, 2 João, 1 Timóteo, 2 Timóteo, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses. Então, para nunca mais nós errarmos,
Por exemplo, imagine-se subindo a um púlpito para anunciar a palavra à igreja. Imagine-se chegando numa escola bíblica para anunciar a palavra de Deus aos seus ouvintes. E aí você vai se referir a um substantivo ou a um livro ou uma carta que há na Bíblia. O bizu está no Antigo Testamento, é livro, logo o número é masculino. Está no Novo Testamento, é carta, logo o número vai para o feminino. Mas, pastor, tem um problema. Eu não conheço o que está no Antigo Testamento e não conheço o que está no Novo. Aí é preciso que nós saibamos quais são os 39 livros do Antigo Testamento e quais são os 27 do Novo Testamento. Ao saber essa informação, nós nunca mais erramos. Então vamos voltar aos livros históricos. Se voltamos aos livros históricos e eles estão no Antigo Testamento, é livro, se é livro, pronunciamos 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas e 2 Crônicas. Vamos então agora ao conteúdo desses livros. O que esses livros trazem para nós? 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas e 2 Crônicas vai nos mostrar a história dos reis de Israel. Nós vemos ali desde o primeiro rei levantado para governar o povo, que foi o rei Saul. Segundo rei, o rei Davi. Terceiro rei, o rei Salomão. E aí há uma sequência de reis que governaram o povo de acordo com a vontade de Deus ou não. O interessante é observar que até Salomão, o reino de Israel, ele era unificado. Não existia divisão entre Israel e Judá. O povo era um só. O povo era o povo hebreu. Até Salomão, o povo de Israel, ele era unificado. Ele era um povo só que tinha um único rei. Mas com a morte de Salomão, assumiu o reinado o filho de Salomão, que era um jovem sem sabedoria, que era um jovem sem a fidelidade e sem o temor a Deus, que no lugar de ouvir a Deus, no lugar de ouvir o profeta, ele resolveu ouvir o conselho dos jovens que cresceram juntamente com ele. E esse conselho que ele acatou era um conselho mau à população. Assim que o filho de Salomão, por nome Roboão, assumiu o reinado do povo de Israel, o povo chegou diante dele para perguntar o seu plano de governo. Como Roboão governaria o povo? E Roboão pediu um tempo para estabelecer o seu plano, porque ele ainda não tinha um plano de governo para reger o povo de Deus. E ele pediu um tempo enquanto regeria esse plano. E para reger o plano para o governo do povo de Deus, Roboão pediu a ajuda dos anciãos, que, no geral, orientava e ajudava os reis, porque eram homens de experiência, e ouviu o seu conselho que era: olha, diz ao povo que vai ser um rei bom, diz ao povo que vai ser um rei que não vai colocar uma carga tributária alta. Diz ao povo que vai ser um rei que governará para ele. E aí o povo te será fiel até o último dia do teu reinado. Esse foi um conselho maravilhoso que os anciãos deram a Roboão, que inclusive foi um conselho que provinha de Deus. Se Roboão tivesse colocado esse conselho na prática, o seu reinado seria unificado, assim como foi o de Saul, o de Davi e o de Salomão. Mas Roboão decidiu não parar naquele conselho e foi buscar conselho nos jovens que cresceram com ele. E ao perguntar aos jovens o conselho, o plano de governo que deveria estabelecer para o seu povo, os jovens responderam que Roboão deveria ter a mão de ferro.
Ou seja, se Salomão impôs uma carga tributária sobre o povo, a carga tributária de Roboão tinha que ser maior. Se Salomão não explorou o povo, Roboão tinha que explorar mais ainda. Se Salomão foi bom, Roboão tinha que ser duro. E Roboão, como ele não tinha o temor a Deus, como ele não tinha o conhecimento a Deus do seu pai Salomão, ele resolveu acatar o conselho dos jovens que cresceram com ele. E no dia estabelecido para levar o plano de governo, Roboão compareceu perante o povo com um plano traçado de acordo com o conselho dos jovens. Um plano que, de maneira alguma, seria bem recebido pelo povo. Um plano que, de maneira alguma, seria bem visto pelos governados de Roboão. E, no dia estabelecido, Roboão aparece dizendo que o plano era regê-los com mão de ferro, regê-los com autoridade, regê-los com uma carga tributária muito alta. E naquela hora o povo ficou triste, naquela hora o povo ficou desanimado e disse: o que temos nós com Davi? Vamos procurar um outro rei para nos governar. E aí, irmãos, naquele momento, o povo de Israel se dividiu em dois. Os que pertenciam à casa de Davi, os que pertenciam à família de Davi, que eram da tribo de Judá, que passaram a ficar sob o governo de Roboão, e os das demais tribos. Lembre-se que Israel tinha 12 tribos. Uma tribo, a tribo de Judá, ficou no governo de Roboão, e as outras 11 tribos resolveram eleger um outro rei sobre si. Então, o livro de 1 Reis é marcado por essa separação entre o povo de Israel. Daí está uma curiosidade bíblica. Até Salomão, o reino era único e unificado. Depois de Salomão, o reino de Israel se tornou em dois. A tribo de Judá, governada pelos descendentes de Davi, e as outras 11 tribos, governada por outros reis estabelecidos pelas tribos. Então, irmãos, a partir dali começou uma divisão histórica no povo de Israel. Daí o porquê que a partir de Roboão não se tornou mais um sinônimo falar de judeu e de israelita. A partir de Roboão, o judeu era um e o israelita era outro. Embora fosse a mesma nação, embora fosse o mesmo povo, eles se dividiram e passaram a se considerar como nações opostas. Passaram a se considerar como povos opostos. E aí, queridos, nós vemos a partir do reinado de Roboão o plano de Deus para os governantes do povo. Como assim, pastor? Como era o plano de Deus? O plano de Deus era o seguinte: quando o rei era fiel, quando o rei era obediente, quando o rei que governava o povo governava de acordo com a sua vontade, governava de acordo com o seu querer, o rei era abençoado e ele tinha o reino todo obediente a ele. O rei recebia instruções de Deus e executava, e todo o seu governo era de bênçãos, paz e maravilhas. Mas quando o rei ele era desobediente a Deus, quando o rei ele andava segundo a sua vontade, conforme o seu querer, Deus pesava a mão sobre aquele governante e o reino todo era mau. As pessoas não obedeciam, as pessoas não faziam a sua vontade e reis de toda a terra eram incitados à guerra contra aquele governante
que não fazia a vontade de Deus. Então, nós vemos claramente em 1 Reis e 2 Reis, em 1 Crônicas e em 2 Crônicas, o quão maravilhoso é seguir a voz do Senhor. Isso vale para a sua vida, isso vale para a minha vida. Sempre que nós obedecemos a Deus e fazemos a vontade do Senhor, Deus trabalha a nosso favor. Sempre que nós resolvemos fazer aquilo que Deus nos instrui para fazer, Deus age nos abençoando de todos os lados. É abençoado o trabalho das nossas mãos, é abençoado os nossos estudos, é abençoada a nossa família, tudo que temos, tudo que somos e tudo que representamos recebe as bênçãos de Deus. Mas quando nós, conhecendo a palavra de Deus, conhecendo ao Senhor, resolvemos deixar o seu caminho de lado e seguir um caminho oposto, seguir um caminho adverso, Deus pesa a sua mão sobre nós. Por quê, pastor? Por quê? Porque nós conhecemos a palavra de Deus. Porque nós sabemos qual é a vontade de Deus. E quando uma vez nos tornamos conhecedores da vontade e da palavra de Deus, assim como os reis de Israel, assim como os reis de Judá eram conhecedores da palavra de Deus, eram conhecedores da vontade de Deus e não seguia, Deus não nos tem por inocentes. Deus não nos tem por pessoas que não conhecem nada. Deus sabe que conhecemos e sabe que deliberadamente assumimos a posição de não guardar aquilo que Ele nos ordenou. Sabe que deliberadamente nós resolvemos assumir a posição de não guardar a sua palavra, de não guardar a sua vontade. Aí Ele manda as maldições da sua palavra, escritas em Deuteronômio capítulo 28, sobre as nossas vidas. E a sua mão passa a trabalhar a nosso desfavor. Eu costumo brincar dizendo um ditado que falamos, mas colocando ele na posição correta. Nós falamos o seguinte: fulano comeu ou está comendo o pão que o diabo amassou. E eu gostaria de explicar o que é o pão que o diabo amassou. E também gostaria de colocar esse ditado da forma mais eficaz, que seria o pão que Deus amassou. Como assim, pastor? Como assim? Explique. Irmãos, entenda comigo que o pão que o diabo amassa e faz o povo comer é o pão que o mundo come todos os dias. É o pão que as pessoas que não têm a Deus, é o alimento, e quando eu digo alimento, eu não digo alimento para o corpo, eu digo alimento para a alma, o alimento para o espírito. É o alimento que as pessoas que não têm a Deus comem todo dia. O alimento para a alma, o alimento para o espírito, é o alimento dado pelo diabo. É o alimento que o diabo colocou às mãos e entrega para o povo, as pessoas que não têm a Deus, comer. E, de certa forma, irmãos, ele é difícil, ele é prejudicial, ele leva à desgraça, ele leva ao tríplice propósito do diabo, revelado em João 10:10, que é matar, roubar e destruir. Mas ele é possível de ser suportado. Mas o pão que Deus amassou, que é quando nós conhecemos a Deus e resolvemos seguir por um caminho contrário a Ele, o alimento que Deus nos entrega, o alimento que Deus passa a mão, quando nós voluntariamente não fazemos a sua vontade, ele é insuportável. Ele nem de longe se compara ao pão que o diabo amassou, porque o pão que o diabo amassou é fichinha, é fácil de comer, mesmo com todas as lutas ele é suportável, mas o pão que Deus amassou, ele é insuportável. A Bíblia revela que horrenda coisa é cair nas mãos do Senhor. Faremos um rápido intervalo e já voltaremos com esse assunto.
folgo mais com o caminho dos teus testemunhos do que com todas as riquezas. Ensina-me, ó Senhor, o caminho dos teus estatutos, e guardá-lo-ei até o fim. Lembra-te da palavra dada ao teu servo, na qual me fizestes esperar. Glória a Deus. Retornamos então com a segunda parte. Eu encerrei a primeira parte mostrando ou falando da diferença entre o pão que o diabo amassa e o pão que Deus amassa. Vamos recapitular essa questão para encerrarmos esse assunto. Como eu disse, o pão aqui representa o alimento espiritual que nos é dado. O alimento espiritual que é dado pelo diabo, ele tem a intenção de matar, roubar e destruir, conforme diz João capítulo 10, versículo 10. E no caso do alimento espiritual dado por Deus, quando não é o pão amassado, como eu falei, o pão amassado por Deus, quando é o alimento espiritual dado por Deus, aqueles que o servem, aqueles que o buscam, Ele nos dá vida e vida com abundância. Ele nos dá paz, nos dá saúde, nos dá felicidade, nos dá prosperidade. Ele nos abunda em tudo. Mas quando Deus nos dá o alimento espiritual amassado por Ele, no sentido de ser a recompensa para os nossos pecados, quando nós o conhecemos e voluntariamente resolvemos seguir um caminho contrário ao que Ele nos ordenou, aí sim, esse alimento dado por Deus é um pão amassado. Pior, multiplicadas vezes mais, infinitas vezes mais, pior do que o alimento amassado pelo diabo. Um exemplo disso, queridos, é os reis de Israel colocado nos livros de reis e nos livros de crônicas. Sempre que vemos um rei que conhece a vontade de Deus, porque Deus levantava profetas para instruir o rei o caminho que devia andar, mas aquele rei, ele resolvia seguir de acordo com a sua vontade ou de acordo com os desígnios de Satanás, Deus fazia com que aquele rei comesse o alimento amassado por ele. Deus fazia com que aquele rei experimentasse a desgraça, o infortúnio, experimentasse a má sorte, experimentasse todo e qualquer tipo de maldição. Onde o Senhor quer chegar, pastor? Que o alimento de Deus, aqueles que conhecem a sua vontade, mas resolvem não seguir, é muito pior do que estar no mundo sem conhecer a vontade de Deus e receber o pão amassado pelo diabo. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus de Israel. Está escrito na palavra. É muito duro, irmãos. Quando nós, uma vez conhecendo a palavra de Deus, largamos mão do Evangelho, largamos mão da vontade de Deus e vamos seguir de acordo com os nossos desígnios, nós estamos sujeitos a receber a mão de Deus trabalhando em nosso desfavor. Mas em contrapartida, quando nós conhecemos a Deus, quando nós conhecemos a sua vontade, quando nós conhecemos a sua palavra e nós o seguimos, e nós guardamos, e nós obedecemos, e somos fiéis, Deus trabalha para em tudo nos abençoar.
Deus trabalha para em tudo nos dar refrigério. Deus trabalha para em tudo nos dar prosperidade. A mesma passagem, o mesmo versículo de João 10:10, que revela o tríplice propósito do diabo: matar, roubar e destruir. Também revela o propósito de Deus para a vida do homem e da mulher que tem um compromisso com Ele, que quer um compromisso com Ele. Na parte B do versículo diz: mas Jesus se manifestou para nos dar vida e vida com abundância. O livro de Reis revela, como também o livro de Crônicas, como também o Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10, a vida de um homem e de uma mulher que anda no caminho contrário a Deus, e do homem e da mulher que anda no caminho de Deus. Tanto Reis como Crônicas revela que a vida de alguém que não tem compromisso com Deus é uma vida de morte, de roubo e de desgraça. Porque o Satanás veio para matar, roubar e destruir. E isso está plenamente revelado e mostrado na vida dos reis que voluntariamente não queriam seguir a vontade de Deus. Mas também está demonstrado nos livros de Reis e nos livros de Crônica que os reis que tinham compromisso com Deus, eles recebiam a abundância de Deus. Não somente sobre a sua vida, mas a abundância de Deus se estendia à sua família, se estendia ao seu palácio, se estendia ao povo que era governado por ele, se estendia a toda a nação, se estendia a todo o povo, porque a bênção de Deus, ela é maior e melhor do que a destruição do diabo. Pastor, o que é a abundância? O que é ser abundante? Conforme diz João capítulo 10, versículo 10, na parte B do versículo. Olhe, se você tiver a curiosidade de pesquisar no Google ou mesmo no dicionário o que é abundância, abundância significa exagero. Isso mesmo. Abundância significa ter além daquilo que nós precisamos. Ser abundante é ter além daquilo que você precisa. Ser abundante é ter além daquilo que você necessita. Filipenses diz, na carta de Paulo à igreja de Filipe, está escrito que Deus é maravilhoso para nos dar além daquilo que pedimos ou pensamos. Se você quer receber de Deus além daquilo que você pensa, olha só, eu estou pensando aqui em ter um trabalho melhor, eu estou pensando aqui em ter um emprego melhor, aí Deus pega o teu pensamento de ter o melhor, multiplica muitas vezes mais e te dá. Já pensou isso? Se você quer receber, é simples, basta andar nos caminhos do Senhor. Porque Ele é maravilhoso para te dar além daquilo que você pede ou além daquilo que você pensa. Nós temos um exemplo muito claro na Bíblia, na vida da mulher Ciro-Fenícia, lá nos Evangelhos. Ela chegou diante de Deus humilhada, ela chegou diante de Deus com muita fé, com muita ousadia, com muita perseverança, pedindo a cura ou a expulsão do demônio que havia na vida da sua filha. E no final, ela recebeu muito além daquilo que ela estava buscando. Jesus, ao ver a sua fé, Jesus, ao ver a sua humilhação, Jesus, ao ver a sua perseverança, respondeu para ela: mulher, seja feito para contigo como tu desejas. Entenda que quando Jesus liberou a bênção sobre ela, dizendo que seja feito contigo como tu desejas, naquele momento ele liberou não somente a cura da sua filha, mas liberou todos os desejos do coração dela
para que se tornassem uma realidade. Jesus não disse, demônio, saia da vida da filha dessa mulher. Ele disse para ela, seja feito contigo como tu desejas. Ou seja, todos os desejos do coração daquela mulher foram atendidos por Jesus naquele momento. Eu estou querendo chegar no ponto de que quando nós andamos com fidelidade a Deus, quando andamos no centro da promessa do Senhor, Ele é maravilhoso, Ele é abundante, Ele é verdadeiro para cumprir a sua palavra sobre as nossas vidas. A Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ora, tudo que Deus prometeu na sua palavra para nós tem que se tornar uma realidade, é obrigatório. A Bíblia, a palavra de Deus, ela é uma lei espiritual estabelecida por Deus e o próprio Deus não irá quebrá-la, porque é uma lei espiritual e a quebra de uma lei, ela tem uma consequência. Imagine-se agora aqui no Brasil, nós somos regidos pela Constituição brasileira, nós somos regidos pelo direito penal que diz que se nós roubarmos alguma coisa, nós teremos a nossa liberdade cerceada. Ou seja, se nós roubarmos, nós seremos presos. E se na lei dos homens tem uma penalidade para quando os homens não cumprirem, por exemplo, se matar, será preso, imagine nas leis de Deus. Imagine agora as leis de Deus. Deus estabeleceu as suas leis como perfeitas, como sinais de justiça, como sinais de santidade. E se elas são santas, se elas são justas, se elas são perfeitas, se elas forem de alguma maneira quebrada por nós, implica em aplicação de sentença divina sobre as nossas vidas. Daí o motivo pelo qual os reis de Israel e de Judá, que não seguiam a vontade de Deus, eles caíam em desgraça. Era porque eles resolveram deliberadamente contrariar, quebrar as leis divinas. E eu estou querendo trazer aqui para você, querido ouvinte, para você, querida telespectadora, de uma sabedoria. O que é sabedoria? É aprender com o erro dos outros. O que é experiência? É aprender com os nossos próprios erros. Vamos ver a diferença entre um homem experiente e um homem sábio. Um homem experiente, depois de errar muito na vida, ele aprende que não pode mais seguir por aquele caminho. Porque ele se tornou maduro, porque ele se tornou experiente e ele sabe que aquele caminho o levará à desgraça. Mas o que é um homem sábio? Um homem sábio, ele viu que outra pessoa trilhou aquele caminho e caiu em desgraça. E ele aprendeu pela sabedoria que aquele caminho não é bom para ele, que não é bom para ela. Um homem e uma mulher sábia, ela aprendeu com a palavra de Deus. Aqui nos livros de Reis, aqui nos livros de Crônicas, que seguir um caminho oposto a Deus leva à desgraça. Então aquele homem e aquela mulher que é sábio, ele também aprendeu que andar no caminho de Deus, que andar na vontade de Deus, leva à bênção e à prosperidade de todos os lados. Veja o reinado de Davi. Veja o reinado de Josias. Veja o reinado de de Ezequias. Veja o reinado de vários homens e mulheres que guardaram a vontade de Deus. Foram reinados prósperos. Foram reinados abençoados. Foram reinados de muita paz. Foram reinados de muita abundância. Foram reinados de muita prosperidade. E o sábio e a sábia aprende com a palavra de Deus. Que se seguirem o exemplo desses homens que foram santos e fiéis à vontade do Senhor, receberão as bênçãos de Deus escritas na sua palavra. Serão não somente eles
abençoados e abençoadas, mas a família será abençoada, o trabalho será abençoado, os teus bens será abençoado, a tua casa será abençoada, tudo que você tem será abençoado, porque Deus diz, eu sou o Deus maravilhoso que visito até a 1000ª geração daqueles que me servem. Olha aí, Deus abençoa até a 1000ª geração daqueles que o servem. Mas também diz que ele é zeloso e ele persegue várias gerações daqueles que não fazem a sua vontade. O que é melhor? Coloque você agora numa balança. O que é melhor? O que é mais pesado? O que é mais suave de suportar? A desobediência a Deus ou a vontade de Deus? Eu garanto para você que viver nesse mundo onde se fala direto, você liga a televisão, é direto, crise, crise, crise. É crise política, é crise econômica, é crise social, é crise cultural, é crise na saúde, é crise de identidade, é crise de corrupção, é crise em todos os lados, só escuta-se falar de crise. O que é mais fácil? Viver nesse mundo onde a crise está em evidência, nos preceitos do mundo ou nos preceitos de Deus? Pese na balança. Veja o que é mais fácil. Faça o seguinte: observe, analise e estude a vida de homens e mulheres de Deus que são contemporâneos a você. Como assim? Que vive no mesmo tempo em que você vive. Analise como o homem e a mulher de Deus, que são servos verdadeiros, que são servos fiéis a Deus, como eles vivem. Será que a crise os atingiu? Será que a zika, a microcefalia, chikungunya, entre outras enfermidades que estão aí soltas, como a virose da mosca, que agora é a moda, né? Como outras que estão surgindo, será que eles estão preocupados com isso? Será que eles foram atingidos por essas pestes? Será que a crise atingiu a vida desses homens e mulheres, observe, fiéis, homens e mulheres fiéis? Será que eles foram atingidos? Observe a vida desses homens, observe a vida dessas mulheres. Agora, em contrapartida, observe também a vida de um homem e de uma mulher que não quer compromisso com Deus, que não quer nada com Deus. Observe como eles estão vivendo. A crise os atingiu. Essas enfermidades que eu citei os atingiu. Observe isso. Pese na balança. Aprenda através da sabedoria. A experiência é muito boa. Ela nos traz maturidade. Mas a sabedoria nos traz uma maturidade prematura. A sabedoria nos traz uma maturidade antes mesmo dela aflorescer, porque a sabedoria, ela é um dom de Deus. Salomão, nos seus livros sapienciais, que são Provérbios, Eclesiastes, Cantares e até mesmo alguns salmos, nos ensina o quão maravilhoso é buscar o caminho da sabedoria. Salomão nos ensina que a sabedoria é mais preciosa do que o ouro. Salomão nos ensina que a sabedoria é mais preciosa do que a prata. Salomão nos ensina que a sabedoria, ela é maravilhosa. Sabe por quê? Porque ele diz que na mão direita da sabedoria há riquezas e honras. E que na mão esquerda há longevidade de dias. O que isso quer dizer? Que aqueles que detêm a sabedoria possuem riqueza e honra e longevidade de dias. E, pastor, Salomão ensina, a Bíblia ensina como adquirir sabedoria? É lógico. Pois diga como. Há duas maneiras que a Bíblia nos ensina a adquirir sabedoria.
Primeiro, temer a Deus e guardar a sua vontade é o princípio de toda a sabedoria. Segundo, está registrado lá em Tiago, Deus dá sabedoria deliberadamente a todos aqueles que buscam. Então, busque sabedoria em Deus. Clame a Deus por sabedoria e guarde a vontade de Deus. Tema ao Senhor e aprenda com os exemplos bíblicos. Deus vai te fazer um homem e uma mulher melhor. Deus vai te fazer um chefe de família abençoado. Deus vai te fazer um líder na igreja abençoado, próspero, um exemplo a ser seguido. Que Deus os abençoe. Muito obrigado. Amém.